Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o chaveamento do Australian Open para simples masculino. Eu tô cobrindo o máximo de tênis que eu posso aqui no canal, né? O Australian Open vai ser um pouco mais complicado porque o fuso horário não ajuda nem um pouquinho, mas o fato é que a gente tem aqui o primeiro Grand Slam da temporada e vários jogos sensacionais logo na primeira rodada, né? Dá pra dizer que o tênis está ficando cada vez mais profissional, ou quando a gente acompanha mais, a gente percebe que não é simples o caminho desde o início, né? Porque quando a gente vê na primeira vez, você pensa que o Nadal, o Djokovic vão vencer tudo com tranquilidade. Algumas vezes é assim, né? Mas eu acredito que não seja tanto o caso assim, principalmente pro Nadal, que pega uma pedreira logo na primeira rodada, não teve muita sorte na questão de chaveamento, mas é aquela questão, né? Chaveamento, né? Sorteio, se você quiser ser campeão de um torneio, vai ter que ganhar de qualquer desafio que vier pela sua frente, né? Mas obviamente não é o melhor confronto logo para a estreia do torneio. E vamos aqui comentar sobre cada uma dessas partidas. Esse é um vídeo um pouquinho longo, conto com a compreensão de vocês, mas peço que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem este vídeo, né? E eu vou tentar gravar, assim, fazer um resumo diário dos jogos do Australian Open, diário, tá, gente? Porque eu fiz lá no ano passado, da cada rodada, né? E ficou até um pouco confuso, porque eu tava comentando de uma partida que tinha acontecido dias atrás, então, assim, ficava um pouco ruim, né? Vou fazer um resumo diário, porque a gente pega tudo que aconteceu num dia e espero contar com a audiência de vocês, né? Vamos falar logo também do que importa de verdade, né? Vamos lembrar que tem alguns jogos que ainda não estão definidos porque o qualifying ainda está acontecendo, né? Porque você tem jogadores que pelo ranking ou por um convite do torneio que já estão na chave principal, mas tem lá umas vagas que são decididas pelo qualifying, que são para aqueles caras que não têm um ranking para conseguir classificação direta. Então, por exemplo, né, temos aqui o jogo do Jaime Munar, né? Ele vai enfrentar alguém do qualifying, né? Normalmente pode ser que esses caras do qualifying pegam cabeça de chave logo de cara ou não. Isso aí depende do sorteio que o Australian Open faz. Mas vamos lá. A primeira partida é Jack Draper e Rafael Nadal. Olha, o Nadal, ele teve um começo de ano complicado. Na United Cup perdeu os dois jogos, né? Pro Cameron Norrie e pro Alex de Minaur, que são cabeças de chave, né? Não são jogadores ruins, a gente sabe que são ótimos jogadores, mas não foram sinais muito positivos, né? O Nadal já tá fazendo a preparação para o Australian Open já tem um tempinho, mas há uma diferença muito grande, né? Entre você tá fazendo os treinos com os jogadores e tá jogando mesmo, né? Então, assim, não é um começo de ano muito inspirado do Nadal até agora, embora ele tenha o dom de nos surpreender várias vezes. Porém, é o pior tipo de confronto para uma primeira rodada, porque, assim, ele é aquele jogador, né, o Draper, que é muito talento bruto, né? Ele é um garoto que tem tudo para ir pro top 10 no futuro, tem muita qualidade, ele já deu trabalho pro Alcaraz em Paris, ele já ganhou de gente como o Taylor Fritz em sets diretos, que não é uma coisa fácil de se fazer. Então, assim, o Jack Draper, ele é um jogador perigosíssimo e é um cara que tem recursos e qualidades para complicar bastante a vida do Nadal. Se o Nadal não abrir o olho, pode ser que a gente tenha algo nível Fernando Verdasco, né, como aconteceu. Tudo bem que naquela época o Nadal estava numa fase ruim, mas o Verdasco era um confronto um pouco parecido, né, porque vamos lembrar, o Verdasco é canhoto também, assim como o Draper, né, mas o Verdasco era um cara que já tinha no top 10, era um cara que tinha talento, então não é um jogador que você pode ter muita margem para dar ao adversário, porque se ele tá num bom dia, é um cara que pode complicar muito sua vida. Então, assim, Nadal e Jack Draper enfrentam os vencedores de Brandon Nakashima e Mackenzie McDonald. Nakashima é um bom jogador, jovem talento também. Eu acredito que ele é o favorito para vencer o Mackenzie McDonald. O Munar, que eu falei aqui agora há pouco, vai enfrentar alguém do Qualify, a gente não sabe quem é. Tem jogadores bons no Qualify, o Brandon Holt, que ganhou do Taylor Fritz lá no US Open, pode ser um jogador bem perigoso aí pro Munar, porque ele tem bom backhand, tem um bom forehand. É um cara que, se jogar naquele nível que jogou contra o Fritz, pode subir bastante no ranking, né? Mikael Ymer e Yoshito Nishioka, né? É o Nishioka, que é número 31 do mundo, é um canhoto também que joga bom tênis, né? É muito reclamão, nossa, como faz pirraça quando toma uma decisão que ele não gosta, mas assim, ele enfrenta um cara que lembra um pouco ele, né? Um cara que sabe prolongar pontos, né? O Mikael Ymer teve um bom fim de 2022, né? Ele jogou muito bem, ameaçou, assim, gente muito grande, né? No final da temporada, chegou a ganhar de Jannik Sinner, Diego Schwartzman. Schwartzman vem jogando mal, mas é uma vitória notável. Ele ficou a ponto de encerrar a sequência impressionante que o Aljoeira Aliassime estava no final da temporada, invicto. Então, assim, o Mikael Ymer é um cara que no bom dia é enjoadíssimo, porque ele sabe sustentar trocas de bola longas, né? Ele tá tentando resolver um problema do jogo dele, que é o saque e a falta de potência nos golpes, que isso é um problema, né? Você não tem muita velocidade nos seus golpes, mas o backhand dele deu uma evolução notável, ele tá conseguindo bater mais forte com o backhand. Mas é um cara que tem tendência a subir no ranking, ainda mais se aprimorar esses
esses aspectos no jogo dele. Karen Khachanov contra Bernabé Zapata Miralles. O Khachanov, em teoria, é favorito, mas é um tenista, assim, ele tá mais sólido. Acho que dá de se elogiar isso do Khachanov. Inclusive, hoje perdeu pro Draper, né? Vai como cabeça de chave, se não me engano, 18, né? Ele é favorito contra o Zapata Miralles, mas ele tem que estar ali com a cabecinha no lugar, né? O Khachanov, às vezes, dá umas osciladas que são perigosas, né? A gente também tem Sebastian Baez e Jason Kubler, o Kubler que é white card, e assim, o Baez vem muito mal, né? Uma sequência bem ruim de jogos, muitas derrotas, então assim, o Baez é um cara que não tá inspirando muita confiança, não. Oscarotti, né, que é aquele cara que tem uma mecânica de saque bizarra, vai enfrentar um cara do Qualify, vamos ver quem que ele enfrenta. Não é também o Oscarotti o cara que dá muita garantia de que vai passar dessa primeira rodada. Daniel Altmaier contra Francis Tiafoe, né? Para mim o Tiafoe é favorito com boa tranquilidade, mas o Tiafoe também tem que ter ali sua partida boa, porque às vezes quando ele tá numa partida ruim, ele acaba surpreendendo negativamente, mas é um cara também que vem em franca evolução, fez um bom 2022, tem semifinal no US Open, interessante para ver como ele vai se comportar no Australia Open, e ele tem um ponto positivo que ele tá aguentando bem fisicamente batalhas mais longas, então ele tá sustentando a intensidade por períodos mais longos. Humber Hurkacz, um tenista interessante, eu gosto bastante do Hurkacz, é um sacador que sabe trocar bolas, e ele vai jogar contra o Pedro Martínez, que é um talento da Espanha, vamos ver o que vai acontecer, mas o favoritismo tende a ser do Hurkacz, mas ele já decepcionou a gente antes, inclusive lá no Wimbledon caiu na estreia, e assim, o Wimbledon com o Hurkacz você esperava que ele jogasse super bem, e não foi o caso. Lorenzo Sonego, bom jogador italiano contra o Nuno Borges, a ver o que vai acontecer. O Sonego também é um jogador que tem talento, mas é também um jogador instável. Não à toa aqueles caras ficam ali naquela boda de 30, 40 do mundo, nunca passa muito disso, né? Taro Daniel do Japão vai enfrentar um jogador do Qualify. Dusan Lajovic vai enfrentar Denis Shapovalov. O Shapovalov, obviamente, é muito mais talentoso, tem muita qualidade, mas é aquele negócio, o cara com o talento dele ainda ser 20 do mundo, né? Era pra ele estar muito acima, né? Ele tem muito recurso pra estar no top 10, mas é um cara extremamente instável, muito errático. Quando tá num dia ruim, ele perde pra qualquer tenista. Quando tá num dia bom, ganha de qualquer um. Esse é o problema do Denis Shapovalov, né? Na última Australia Open foi quartas de final, ganhou do Alexander Zverev em sets diretos, foi uma grande atuação dele, mas assim, quando o Nadal deu a janela pra ele ganhar, tava passando mal, ele não conseguiu vencer o último set, jogou num set pavoroso, errando muitas bolas. Então, Denis Shapovalov, assim, ele é favorito, mas vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Sebastian Corda e Christian Garin. O Garin tá tentando recuperar seu melhor tênis, tenista chileno, já foi um cara que esteve mais alto no ranking, e o Corda tá vivendo um bom momento e veio de um torneio muito bom, onde foi finalista contra o Djokovic e teve match point para vencer, mas acabou que o Djokovic, como sempre ali, cresce nos momentos decisivos e acabou vencendo a partida. Mas foi um bom torneio do Sebastian Corda, eliminou gente grande no caminho, então o Corda tá parecendo um cara que vai subir bastante no ranking esse ano. Tem mais um jogo que vai depender de qualify para enfrentar o Arthur Rinderknech da França, né? Um jogo bem interessante também que pode acontecer aí. John Millman, né, que vem ali como white card. John Millman é um jogador interessante, né? Mas é um cara que vem em uma fase, já caiu bastante no ranking, já chegou a ser top 30, né? Mas assim, ele deu uma queda bem considerável no ranking dele. Acho que já foi até quartas de final da Australia Open. Eu não sei o que esperar dele contra o Hustler da Suíça, né? Marcos Giron dos Estados Unidos contra Daniil Medvedev. O favoritismo é do Medvedev, mas a fase do Medvedev, assim, ela é imprevisível. Ou ele vai ter uma atuação mágica, ou ele vai ter uma atuação que dá janela para um adversário como o Giron ganhar, né? O Giron não pode ser muito subestimado porque ele é um bom tenista, né? Esse foi um chaveamento, então a gente pode ter Daniil Medvedev e Rafael Nadal nas quartas de final, caso eles ganhem suas partidas. Em outro lado da chave a gente tem, né, não total, né, porque são 4 chaveamentos que eu tô lendo aqui, Stefanos Tsitsipas e Quentin Hales, né? O Quentin Hales da França saca muito bem. Tsitsipas já teve uma experiência muito ruim lá no US Open, caindo na estreia apresentando um tênis pavoroso, então ele tem que começar bem, porque o Quentin Hales é um cara que, se você der uma janela pequena, ele pode ganhar um set, e do jeito que o mental do Tsitsipas pode ser que ele deixe mais pontos escaparem, mas assim, talento grego tem de sobra, né? Já viu isso na United Cup, jogou muito bem lá. Ele é um cara que, assim, devia estar passando por esses desafios com mais tranquilidade, né? E eu espero que o Tsitsipas pare também de ser pirracento quando perde, ficou lá desgostoso que o Rublev ganhou dele lá no ATP Finals, e assim, comece a ter um pouco mais de humildade e começar a crescer um pouco mais, porque eu tenho a impressão que o Tsitsipas é um tenista meio estagnado. Óbvio que muitos dos tenistas sonhariam estar estagnados numa situação de você estar brigando no top 5 do mundo, porém, o Tsitsipas, acho que ele tem muito talento e já poderia ter sido o número 1, ter ganhado um Grand Slam, entende? Tem mais um jogo aqui de Qualify, né, contra o Igiata, né, que é também white card, né? É um tenista australiano,
É interessante ver esse jogo também, mas é um tenista, um jogo bem aberto. Tylon Grigspor da Holanda também vai enfrentar um jogador de Qualify, então a ver o que vai acontecer nessa partida também. Ilha Ivashka e Botic van de Zandt, um jogo bem interessante, né? O holandês é um cara que gosta de jogar em quadras duras e quadras mais rápidas, não é um cara tanto saibreiro, né? Ele tem aquele estilo mais direto, parte para cima, e o Ivashka é um cara diferente, né? É um cara que sustenta mais trocas, ele tenta prolongar os pontos, ele tem seus bons contra-ataques, é um jogo bem interessante, né? Esse jogo aqui, se fosse na melhor fase do Lloyd Harris, acho que seria entretenimento puro. Lloyd Harris e Lorenzo Musetti. O Lloyd Harris é muito bom jogador, mas vive uma fase assim bem estável, não viveu um bom 2022. O Lorenzo Musetti é um daqueles talentos da Itália que assim, tem um tênis lindo, backhand com uma das mãos, a gente tem que sempre apoiar, esse golpe nunca pode morrer, acho até que tá ficando mais popular. E assim, o Lorenzo Musetti é um tenista muito bom de ver jogando, ele é sempre a garantia de um espetáculo de tênis bonito, mas é um cara que tem que avançar mais nos torneios, e ele tem talento para isso, né? Frederico Coria e Marton Fucsovics, né? O Marton Fucsovics em 2021 fez um Wimbledon muito bom, mas é um tenista que oscila demais também, né? E o Frederico Coria, argentino, não sei muito o que esperar dessa partida, vai depender de como cada jogador vai entrar nesse jogo, né? Thomas Martin Etcherevi e contra o George Barreiro, esse é aquele jogo assim que eu conheço muito pouco dos dois jogadores, né? Então eu prefiro me abster de comentar. Esse jogo aqui é bem interessante, Kyle Edmund e Jannik Sinner. Sinner não teve um bom 2022 pelas expectativas que se colocavam nele, ele caiu no ranking inclusive, ele vai como cabeça de chave 15, né? E não teve um bom início assim de ano, o Sebastian Korda eliminou ele lá em Melbourne, não, assim, na verdade Adelaide, né? Melbourne aí, né? Então assim, o fato é que o Jannik Sinner é um tenista que tem muito talento, tem muita qualidade, a gente viu isso em Wimbledon ano passado, ele ganhou do Alcaraz, teve chance de ganhar do Alcaraz no US Open, mas a questão é que é um tenista que precisa ser mais regular, né? E o Kyle Edmund é um tenista perigoso, é um tenista bem qualificado, tá? Então não subestimem ele não. Cameron Norrie, que é um cabeça de chave também, número 11, né? Um tenista sólido, joga um básico muito bem temperadinho, né? Arroz e feijão bem temperadinho. Eu gosto bastante do Cameron Norrie, um tenista que ele tem um mental muito forte, ele se mantém vivo nas partidas, é um cara que, assim, não te dá muita coisa de graça, embora eu não ache ele o cara mais talentoso do mundo. É como eu disse, ele é um cara que, com os golpes que tem, ele faz muita coisa, mas eu acredito que ele não tenha lá uma caixa de recursos tão grande assim. Thiago Monteiro, brasileiro, né, enfrentando o Constant Letienne, na França, uma boa chance pro Thiago Monteiro passar, né? E assim, ele é um cara que saca bem, mas tem que melhorar os games de evolução dele. Christopher Eubanks já teve ranking mais alto, eu imagino, se eu é o jogador que eu tô pensando. Quando eu sou o Won Kun, né, da Coreia do Sul, jogo bem interessante também, o Won Kun já teve também ranking mais alto, né. Borna Choric, que é um cara que tem expectativas interessantes após se recuperar, né, na última temporada, ganhou o Masters 1000, vamos ver como o Borna Choric vai jogar esse Grand Slam, porque ele foi decepcionante no US Open, caindo na estreia, vindo de um título em Cincinnati. Pra mim foi decepcionante o Borna Choric, né, acho que foi na estreia que ele caiu, agora não tô me lembrando do certo, mas foi cedo que o Choric caiu no US Open, eu não esperava aquilo. Francesco Cerúndolo, da Argentina, contra Guido Pella. Pella é outro tenista que já passou um pouco o auge dele, né? Mas assim, o Cerúndolo é um jogador ali interessante, tá vivendo um momento melhor, cabeça de chave 28, a ver como ele vai jogar nessa partida. Ele jogou bem contra o Nadal, inclusive o Wimbledon, acho que foi ele que jogou contra o Nadal lá em Wimbledon em 2022, então o Francisco Cerúndolo é um bom jogador, né? Corinne Moutet contra o Ibingu, né? O Moutet é um bom jogador francês, enfrentando um jogador do White Card, né? A gente também tem Alex Molcão e Stanislas Wawrinka, já foi campeão do torneio em 2014, então curioso para ver como o Wawrinka vai jogar. A gente não sabe quanto tempo o Wawrinka vai jogar tênis, mas deu sinais interessantes no final da última temporada, e quem sabe aí o Wawrinka não volte a fazer uma grande participação em Grand Slam. É mais na fé do que na razão mesmo, né? Vasek Pospisil e Félix Auger-Aliassime, né? Aliassime em teoria é um dos favoritos, né? Mas tem que se preparar um pouco mais, né? Na questão de sentir a pressão, de gerenciar essa questão dos jogos grandes, né? Ele teve uma sequência fantástica no ano passado, no final da temporada, mas ele acabou caindo, né, pro Holger Rune em Paris, não fez um grande torneio dos campeões, né, chega, ele perde pro Casper Ruud, perde também para o Taylor Fritz, então assim, o Félix Auger-Aliassime, ele teve um ATP Finals abaixo do que a gente estava imaginando, não sei se pelo cansaço ou pelo fato de que ele não conseguiu ter uma partida boa o suficiente para derrotar tenistas muito talentosos, né, mas o fato é que o Auger-Aliassime enfrenta um tenista que já teve um auge
assim, que passou assim, bastante tempo, né? O Pospisil já foi, acho que cabeça de chave 30, já fez quartas de final em Wimbledon, mas é um desafio que eu acredito que ele tem aí seu nível tranquilo para superá-lo, né? Então vai ser um jogo, ao meu ver, tranquilo para o Aliassime superar, mas a gente não pode, assim, cravar isso, até porque o Aliassime não foi bem nesse torneio inicial do ano, né, em Adelaide, perdeu para o Alexei Popyrin na primeira rodada. O Popyrin é talentoso, mas não vinha em boa fase, então a gente esperava que o Aliassime ganhasse esse jogo, né? Indo mais para a chave, esse vídeo vai ter 30 minutos, meu Deus, vamos lá. O jogo talvez mais interessante da primeira rodada, Andrei Rublev e Dominic Thiem, que Nadal e Draper é aquele negócio. Nadal jogar o que sabe, jogar aquele nível de tênis que estava jogando no primeiro semestre da temporada passada, é difícil, mas vai que joga, né? Não é um jogo assim que a gente tem tanto mistério. Acho que o Nadal ganha do Draper jogando no melhor nível dele. Agora, Thiem e Rublev, né? O Rublev não teve um bom torneio agora em Adelaide 2, né? E aí vai enfrentar o Dominic Thiem, que tá melhorando, que tá sentindo melhor a bola. O Rublev é favorito, evidentemente, né? O cabeça de chave 5, inclusive, mas, né, o Dominic Thiem é um tenista muito bom, já foi finalista da Australia Open, então eu sinceramente estou bem ansioso para ver como o nosso amigo Dominic Thiem vai jogar. É um desafio bem complicado para ele na primeira rodada, mas é aquele tipo de coisa, né? O Thiem é um tenista que ninguém queria enfrentar na primeira rodada e ele possivelmente sobraria para um cara grande, recebeu o wild card e aceitou. Vamos ver aí como vai ser essa partida, que tem tudo para ser bem divertida, né? O Emílio Gusuvori da Finlândia, bom tenista, vai enfrentar um jogador do Qualify. A gente vai ter também Galan e Chardy, né? Jogador colombiano contra o Chardy. O Chardy é um bom tenista, mas já, assim, sinceramente, já deve estar com mais de 30 anos, não sei ali qual o nível de tênis que ele está jogando. É tanto tempo que eu não vejo o Chardy jogando, né? A gente também tem Facundo Bagnes e Daniel Evans, tenista britânico, cabeça-chave 25. Vamos ver como o Evans vai jogar. É um tenista que é bom, já teve boas participações em grandes lãs, tem também um backhand com uma das mãos, acho que ele tem, né? E assim, é um tenista que ele tem, assim, num bom nível de tênis, tênis bem enjoado de ser superado, mas é um cara que também, assim como vários tenistas que estão ali no top 20, até no top 15, são bem estáveis e imprevisíveis. Nick Kyrgios vai enfrentar Roman Sauflin, é um jogo bem interessante aí pro Nick Kyrgios. O Kyrgios é um dos caras que a gente tem uma expectativa alta para esse torneio, e assim, ele pode pegar Andrei Rublev logo na terceira rodada e Holger Rune na quarta rodada, então a ver o que vai acontecer. E só para não deixar passar, que eu posso ter deixado passar aqui uns chaveamentos interessantes da parte aqui passada, né? O Cameron Norrie pode pegar o Aldir Aliassime nas quartas de final, e a gente pode ter Jannik Sinner pegando o Tsitsipas também nas quartas de final, né? Então, só para deixar aqui claro alguns confrontos notáveis que podem acabar acontecendo, né? E assim, a gente também vai ter Richard Gasquet e Hugo Humbert, né? Um Gasquet que está mais pro fim de carreira, né? O Hugo Humbert, tenista jovem, que ainda não explorou todo o seu talento. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Max Micresse e Albert Camus Vinolas, né? Ambos Vinolas é um tenista sólido e o Max Micresse é o cara saque e voleio, né? O Pet Sampras dos pobres, né? Porque ele não tem a qualidade de um Sampras, mas ele gosta desse saque e voleio, gosta de sempre ir pra rede, né? Mas o fato é que o Max Micresse é um tenista enjoadinho, já ganhou do Aliassime na estreia lá de Wimbledon em 2022. Então não se surpreenda se o Cressy ir um pouco longe nesse torneio, porque o estilo de jogo dele é enjoado e é complicado de ser vencido, né? Felipe Krajinovic e Holger Rune. O Holger Rune é favorito, mas o Krajinovic é um tenista sérvio que já aprontou as suas na sua carreira, né? Pablo Carreno Busta contra Pedro Catin, um jogo bem interessante também, mas o Carreno Busta obviamente favorito. Benjamin Bonzi, tenista francês, vai enfrentar um jogador do Qualify. John Isner contra Adrian Manarino, né? Manarino é aquele tenista sólido, aquele jogo chatinho, bem defensivo, né? Sem muita potência nos golpes. E o John Isner é outro jogo chato, né? Assim, você pode gostar dos tenistas, não tem nada contra isso, né? Eu gosto do John Isner, eu torci muitas vezes pro Isner, mas é um cara que saca muito bem, é o melhor sacador da história do tênis, talvez. Mas por outro lado, né? Quando ele vai trocar bolas, é até triste de ver isso acontecendo. Ele tem os golpes dele, mas é uma falta de paciência, de estratégia frustrante, né? Alex de Minaur, cabeça de chave 22, vai enfrentar alguém do Qualify, vamos ver o que vai acontecer, jogando em casa. O de Minaur é um baita tenista, muito ágil, gosto muito de ver ele jogando, é um cara que pode aprontar quando tá jogando bem, se defende muito bem o de Minaur. Grigor Dimitrov e Aslan Karatsev, jogo bem interessante. Karatsev já foi semifinalista do Australian Open, assim como o Grigor Dimitrov. O Dimitrov também tá lutando para recuperar seu melhor nível, mas tem a áurea do Dimitrov de assim, um torneio na final, outro na primeira rodada, né? O Dimitrov é isso, é um tenista que tem muita qualidade, também tem um backhand com uma das mãos
mãos, que sempre é uma qualidade a ser exaltada, mas por outro lado, né, é um tenista extremamente instável e muito imprevisível, né? Laslo Djere da Sérvia vai enfrentar alguém do Qualify, o Gudalan mesma coisa, também vai enfrentar alguém do Qualify, só que o vencedor desse jogo do Gudalan, né, com o cara que vai vir do Qualify, vai enfrentar possivelmente o Djokovic na segunda rodada, que eu acho muito difícil acontecer do Roberto Carvalho Baena ganhar do Novak Djokovic, né? O Djokovic pode enfrentar um Grigor Dimitrov na terceira rodada e pode enfrentar ou Alex de Minaur ou um Pablo Carreño Busta na quarta rodada. Ou até um John Isner, né? Que é um jogo chatinho. Mas falando de Djokovic, não acho que esses são os caras que ameaçam de fato o título dele. E a ver como ele vai comportar o físico dele, já que ele diz ter sentido uma lesão, né? Ele teve uma lesão, acho que talvez na coxa no jogo contra o Medvedev, mas conseguiu levar isso sem muitos problemas. E para encerrar aqui o último lado dessa chave, né? A gente tem Taylor Fritz contra Nicolas Basilashvili, né? Basilashvili já teve momentos muito bons em sua carreira, é um tenista bom de quadradura, mas por outro lado, Taylor Fritz é um excepcional tenista de quadradura, e é um cara que tem uma temporada com boas expectativas, foi muito bem no United Cup, começou bem a temporada, evoluiu, é um tenista muito mais sólido agora no fundo de quadra, backhand muito bom, forehand extraordinário, como melhorou o forehand dele, antes ele tinha um backhand muito bom, mas um forehand errático, agora o forehand dele virou uma arma impressionante de ataque. Isso foi o que mudou muito o tênis do Fritz. Ele troca bolas bem, saca muito bem, tá trabalhando bem a devolução. Só acho que ele tem que melhorar uma coisinha que torna ele um cara para brigar lá no top 5, que é a mudança de direção. Às vezes ele fica cruzando a bola demais e isso às vezes fica um pouco previsível, e quando ele não tá muito confiante acaba sendo um problema pro jogo dele. Ele é um cara que tem que melhorar também um pouco o aspecto do piso de produção. Às vezes é um cara que tá sem confiança, ele acaba jogando um pouco abaixo. Mas de qualquer maneira, Taylor Fritz é um cara que tem um chaveamento ali que pode permitir ele ir bastante longe no torneio, né? E assim, vai enfrentar o Basilashvili, mas a tendência é dele ser favorito. Ele pode ter um problema, porque assim, Chun Heng contra Alexei Popyrin, né? Esse vai ser o oponente possivelmente do Fritz, caso ele ganhe do Basilashvili. O Popyrin é um tenista que foi muito mal em 2022. 2021 dele foi bom, né? Inclusive ele teve algumas participações interessantes, né? Principalmente no US Open, quase foi para as oitavas de final. E o Popyrin ganhou do Auger Aliassime, né? Vamos lembrar disso. Ele é um tenista que mudou de treinador, parece estar melhorando alguns aspectos dele, né? Principalmente o aspecto mental. Ele sempre teve um mental frágil e ele deu uma melhorada nisso, né? Mas é o cara assim, termômetro dele é um pouco do saque, né? Quando ele tá sacando bem, chatíssimo enfrentá-lo. Teve um jogo agora nesses torneios que ele teve mais de 27 aces. Acho que tem 27 aces. Uma coisa nesse nível, para um jogo melhor de 3 é muita coisa, mas é aquela história, né? É um tenista que saca bem e sabe trocar as bolas, mas também depende do quanto nível dele vai estar no jogo. Ele tem um backhand um pouco errático, né? Ele é um backhand às vezes fica muito no slice. É um tenista que pode ser um pouco enjoado, ainda mais com a torcida a favor. Vai lembrar o Popyrin, um tenista australiano, né? Ben Shelton contra Zheng Zhang, né? Da China. Ben Shelton, tenista dos Estados Unidos, jovem, muito talentoso. Expectativa alta para ver como ele vai desempenhar nesse Australia Open. Miomir Kecmanovic, tenista muito bom da Sérvia. Espera alguém do Qualify. Vamos ver o que vai acontecer. Diego Schwartzman espera alguém também do Qualify, tenista em queda, precisa de vitórias para recuperar sua confiança. J.J. Wolf contra Jordan Thompson. J.J. Wolf também é um tenista muito qualificado, tem muita potência nos golpes, é um tenista bem interessante, né? Então vamos ver o que vai acontecer dessa partida. Davi Goffin vai pegar alguém do Qualify. Goffin é um tenista imprevisível. Eu sou fã de ver o Goffin jogando, porque ele tem uma qualidade, é muito bonito ver ele jogando tênis, a inteligência dele, mas é um tenista também muito instável, né? Já foi número 8, já foi finalista da ATP Finals, né? Obviamente não é um tenista ruim, não só o melhor tênis, enjoadíssimo, já ganhou. Inclusive foi ele que ganhou do Alcaraz em sets diretos, o primeiro a fazer isso na última temporada, né? E isso ele fez jogando de maneira muito inteligente, né? De maneira estrategicamente impecável, né? Então o Goffin é um tenista que, se bobear, cai na primeira rodada, se bobear, tá lá nas quartas de final dando trabalho pro número 1 do mundo, né? Alexander Zverev vai enfrentar alguém do Qualify, inclusive pode pegar o Goffin já logo na segunda rodada, né? Vamos ver o que o Zverev vai nos apresentar. É o primeiro torneio profissional dele, né? Depois daquela lesão grave que ele teve em Roland Garros. Então, o Zverev é uma incógnita muito grande. Espero que ele esteja jogando bem, né? Ele teve algumas torneios de exibições, né? E ele ganhou do Djokovic num desses torneios. Não sei até que ponto isso é útil, né? Mas eu quero ver como o Zverev vai aguentar esse desafio físico e ver como se o pé dele tá bem, vai aguentar toda essa carga aí do torneio, né? Matteo Berrettini pega Andy Murray, né? Vai enfrentar o Andy Murray, jogo bem interessante para a primeira rodada. Coitado do Andy Murray, que podia esperar um jogo um pouquinho mais tranquilo, mas vai enfrentar logo o Berrettini, que é um tenista que, assim, a gente pode até criticar alguns aspectos do jogo, o backhand dele não presta, tudo isso, mas
é um tenista muito sólido, muito regular. Esse é um cara que talvez tenha algo que os mais talentosos dessa nova geração, já não é tão nova assim, né, do Zverev, do Tsitsipas, né, entende? Ele tem essa regularidade, né, já tem quartas de final em todos os grandes lances. Isso é uma coisa que me impressiona bastante. Berrettini quase sempre vai longe nos torneios, é um tenista muito bom, é um tenista mentalmente muito forte, e ele é um cara assim que às vezes supera batalhas que você não imagina. Então é um confronto bem chatinho para Andy Murray logo na estreia. Taaze Kokkinakis vai enfrentar Fábio Fognini, Fognini possivelmente se aposentando nessa temporada, Fognini que já teve campanhas notáveis em Grand Slam, mas longe do seu auge, né? O jogo aqui vai ter entre dois qualifies, né? Sorte pros caras, né? Enfrentar jogador de qualify, não vai pegar a cabeça de chave, né? O João Souza vai enfrentar Roberto Bautista Agut, né? Bautista Agut longe do auge, né? Já tá 24 do mundo, deu uma queda notável de desempenho, ainda assim é um cabeça de chave. O João Souza também é outro tenista que já teve momentos melhores, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse é um jogo bem imprevisível, mas a tendência é que o Bautista Agut avance. A gente vai ter também Alejandro Davidovich Fokina, jogador espanhol muito, muito valente, enfrentando Alexander Bublik. Acho o Bublik mais talentoso, mas o Fokina mais focado, né? A gente tem Tommy Paul enfrentando um jogador do Qualify, Tommy Paul um bom jogador de quadras duras. Christopher O'Connell vai jogar contra Jason Brooksby. Esse tenista americano é bem ágil, um jogador bem interessante. E aí a gente temos o Thomas Machat e Casper Ruud. Casper Ruud é um tenista que a gente tem que ver como vai desempenhar nesse torneio, porque ele pode se tornar número 1 do mundo. Vamos lembrar que Carlos Alcaraz não joga a Australia Open e dependendo do que o Ruud vai fazer, ele pode somar pontos para passar o Alcaraz, já que ele não esteve na Australia Open em 2022 fora por lesão, e o Ruda no cabeça-chave 2, você pode até não gostar do tênis dele, mas é um cara estrategicamente impressionante, muito completo, e assim, é um cara que normalmente não cai para esse tipo de jogadores, né? Vamos ver como o Casper Ruud vai jogar. Alguns chaveamentos que podem acontecer, por exemplo, né? Casper Ruud pode enfrentar Matteo Berrettini nas quartas de final. Ele tá com chaveamento muito bom, inclusive o Casper Ruud, se ele quiser, ele avança até as quartas de final, aí ele Berrettini já é um jogo bem equilibrado, né? O Berrettini a gente tem que lembrar que tá com o ranking mais baixo, mas é porque teve algumas lesões no ano passado. E assim, a gente pode ter Alexander Zverev e Taylor Fritz nas quartas de final também. Jogo bem interessante. Vamos ver aí o que nos aguarda aí se o Taylor Fritz consegue avançar, porque eu esperava muito dele no US Open, ele caiu na estreia pro Brandon Holtz, né? Então, esse é o torneio. Para mim, o favorito, claro, é o Novak Djokovic, né? Acho que o Djokovic, dificilmente, a gente tira o favoritismo do maior campeão da história da Australia Open, do melhor jogador de quadras duras de todos os tempos. Então, assim, é difícil você tirar o favoritismo do Djokovic. Mas olho em Casper Ruud, eu acho que é um cara que, pela final do US Open, a gente tem que respeitar em quadras duras. Alexander Zverev, a gente tem que ficar de olho, porque se ele voltar jogando aquele tênis bom dele, é um cara que pode surpreender bastante. Taylor Fritz pode fazer sua melhor campanha em Grand Slam, ele tem tudo aí, todas as ferramentas, está jogando o melhor tênis da carreira dele, curioso para ver o que o Taylor Fritz vai fazer. A gente pode ficar de olho no Djokovic mesmo, né? Acho que todo mundo vai estar de olho, até meio com o pleonasmo, né? Mas assim, olhar também para Nick Kyrgios, um tenista bem interessante para a Australia Open, jogando em casa. Holger Rune também. Félix Auger-Aliassime é um cara que eu ficaria de olho, pode ser um tenista que vá muito longe no torneio, tem qualidade de tênis para isso. E aí o resto a gente sabe, né? Tsitsipas, o Daniil Medvedev, né? Esses caras podem ir longe. Rafael Nadal, né? A gente pode ver o Rafael Nadal indo longe caso jogue bem. Aí tem os outros nomes como Urkats, Shapovalov, Tiafoe. Esses tenistas podem fazer campanhas interessantes, mas é depender de explorarem sua melhor qualidade dentro de quadra. Então, a ver o que vai acontecer. É um vídeo longo pra cacete, mas explicando aqui o chaveamento do Australia Open. Espero que vocês tenham gostado. Quem aguentou até o final, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.